Então, olá, bem-vindos, né? Iniciamos então a nossa sala, mais uma das nossas salas conversando sobre extensão. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Raquel Lunardi, que atualmente é pró-reitora de extensão do IFE Farroupilha. Ela possui doutorado em desenvolvimento rural pela URGS e mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de turismo, atuando principalmente nos seguintes temas: papel da mulher e turismo rural, turismo solidário, no Nordeste brasileiro, turismo rural, mulher, desenvolvimento rural, turismo rural, estresse, qualidade de vida, planejamento, metodologia e desenvolvimento. A professora Raquel Lunardi está à frente do curso de formação em extensão do IFAR para estudantes. E como a sala tem essa temática de falar todos os temas pertinentes à extensão, e este é um tema muito caro, principalmente para mim, vai ser um prazer, então, lhe ouvir e conversar um pouquinho sobre a experiência do IFE. Bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Eu aqui agradeço, né, essa oportunidade de estar aí relatando um pouco, né, do como a gente tem nesses últimos tempos realizado, né, a questão da formação em extensão, né, dentro do Instituto Federal Farroupilha. Agradecer a Ana Carolina pelo contato, né, a Francisca por mais essa parceria, né, a gente já vem aí há algum tempo em algumas ações e eu acho que isso é muito importante, né, a gente fazer. Eu sempre digo, os institutos federais, a gente é uma rede, né, e eu sempre digo que a gente tem que trabalhar em rede, né, a gente não pode somente utilizar a palavra rede como uma característica dos institutos federais. E indo além, né, dos institutos, a gente tem parcerias muito boas, né, com as universidades, que não é o caso, né, aqui da UFPEL, mas também com a FSM, com outros colegas, né, Brasil afora. E essa experiência do curso de formação, né, tem nos levado a trabalhar muito em rede, né? Hoje nós temos aí 8 institutos, dos quais a gente está ofertando, né, o curso de formação em extensão, e ainda com alguns aguardando aí o momento, porque a gente é uma equipe muito pequena, né, para dar conta de todas as demandas que chegam. Eu coloquei aqui o banner do curso de formação para estudantes para mostrar para vocês que também a gente tem, né, a formação para o estudante, que a gente fez agora a primeira turma, encerramos semana retrasada. Mas quando a gente pensou, né, no curso de formação, na verdade, eu estou no Instituto Federal Farroupilha desde 2010, né? E desde lá eu trabalhei com extensão, né? Já há 6 meses de instituto eu comecei a coordenar, né, a extensão dentro do meu campus, que é o Campus São Borja. E desde lá eu sentia muita necessidade da formação em extensão, né? E aí, quando eu vim para a pró-reitoria, no final de 2012, aí eu fiquei mais nervosa ainda, porque eu precisava de muita formação, né? E a gente não tinha essa formação. Aí, quando eu fui assumir o cargo de pró-reitora, daí eu disse, bom, este é o momento, né? Este é o momento. E aí a gente começou a conversar na rede, né? E ver que as nossas angústias eram as mesmas de todos os institutos. E aí eu comecei a participar também do Fórum das Universidades, e aí a gente começou a compreender que também eram os anseios das universidades, né? E que isso era uma demanda muito grande, né? Dentro tanto das universidades quanto dos institutos federais, né? De formação para a extensão, né? Então, e aí a gente vê que isso é um reflexo da nossa própria formação acadêmica, né? A gente, quando se forma dentro das universidades, a gente não tem o foco na extensão, a gente tem muitos aprendizados na pesquisa, né? E aí a gente sai de uma universidade com experiências de pesquisa, muito poucas experiências de extensão, né? Em algumas áreas, um pouco mais, em outras, quase que nenhuma experiência,
né? Então, isso era uma questão, assim, que me angustiava muito, né? E já nas primeiras reuniões do fórum, eu coloquei essa angústia minha, né, aos colegas. Olha, a gente não sei como vocês são, mas, tipo, eu tenho uma ânsia muito grande por formação, a gente não tem formação em extensão. E isso era muito visível, porque a gente tinha interpretações diferentes da extensão dentro da rede, né? E aí, como é que pode, né? O conceito de extensão ele tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Porque a extensão é extensão, né? O conceito dela é o mesmo para todo mundo. E aí o pessoal tinha, não, mas lá a gente faz isso na extensão. Lá a gente faz outra coisa na extensão. Aqui a gente faz outra coisa. Disse, bom, aí tem algum problema, né? Eu acho que a gente tem que se alinhar, né? Até porque a gente é uma rede, a gente tem que se alinhar para conversar. A própria resolução do CNE, né? E aí a Francisca estava presente também. A gente percebeu que isso também era um problema das universidades, né? Que as universidades também tinham essa angústia, né? Por ter a formação e ter os conceitos, né? Unânimes do que era extensão, para quem é extensão, como se faz extensão, né? E isso, obviamente, que nos atrapalhava muito em termos de processos, né? E aí eu acho que é um dos pontos fundamentais quando a gente pensa na necessidade da formação em extensão, é a gestão dos processos de extensão, né? Então, a gente tem que pensar a extensão, né, dentro dos seus processos. Mas, para isso, a gente tem que pensar, né, em que, pelo menos, ter uma linha mestra, né, nacional do que é extensão. E aí, obviamente, que hoje a gente já, né, de 2010 para cá, a gente evoluiu muito, né, a gente andou muito nesse sentido, em termos de conceitos, definições, né, da própria questão da formação também, principalmente nos últimos 5 anos, né, e eu acho que essa questão da popularização da extensão, ela veio, né, muito forte nesse sentido, e eu falo isso porque a nossa experiência dentro da instituição, e aí a Francisca foi uma das primeiras pessoas que convidou, né, quando a gente pensou em começar a trabalhar com regularização lá em 2017, para falar um pouco da experiência também da UFPEL que vocês estavam tendo aqui, e a gente implantar o que a gente denominou lá de projetos pilotos. E aí nós somos 11 unidades, né, nós fizemos um projeto piloto de 2 anos, nos cursos superiores e nos cursos técnicos também, um curso para cada modalidade, para cada unidade. Então, foram 22 cursos que a gente fez esse projeto piloto. E aí, o que apareceu? A necessidade da formação, né? E aí a gente identificou que os processos que estavam sendo feitos, aqueles que tiveram dificuldades ou não tiveram um resultado tão positivo quanto a gente esperava, era por falta de formação, por saber o que é extensão, saber para quem que é, saber como se faz, saber o que é um projeto, o que é um curso, né? Então, isso veio muito e muito ao encontro daquilo que a gente já pensava e já via na prática, né? Essa necessidade. E em 2018, a gente começou a discutir na rede, porque a ideia, né, do curso de formação surgiu, né? Eu lancei para o grande grupo, né? Aí o grande grupo disse, legal, a gente quer, vamos fazer, não sei o quê. Tá, constituímos um GT dentro do Fórum de Pró-Reitores de Extensão para organizarmos um curso de formação para a rede, né? Bem, eu já como sabendo, né? Às vezes a gente tem algumas experiências que elas são válidas para depois, né? Sabendo que o negócio, quando é muito grande, ele geralmente, né, tende a demorar mais a acontecer ou muitas vezes não acontecer. Eu disse, eu quero estar nesse GT, né? Tá,
entramos eu, a Gisela aí do IFE Sul, né? Porque daí eu disse para as gurias, porque as três somos pró-reitoras, né? Dos IFES do Rio Grande do Sul. Olha, gurias, nós vamos ter que entrar nesse GT. Ah, mas eu não sei o quê. Eu disse, gurias, entrem no GT. Tá, elas, tá, então tá, nós vamos entrar. Tu tá pensando alguma coisa? E elas disseram também, sim, eu tô pensando, entrem no GT. Tá, a gente constituiu o GT, nós três aqui do Sul, o André do IFE Santa Catarina, e foi isso. O GT fomos nós quatro, e aí a gente colocou pessoas das nossas pró-reitorias no GT. Porque eu sabia que em rede não ia sair. Não ia sair, até porque eles tinham, né, a ideia era se ofertar via o Instituto Santa Catarina, que eles têm um centro de educação à distância muito bom, né, mas se tinha um limitante de vagas. E eu disse, limitou vaga, não é para mim, eu quero esse curso de formação. Ou se a rede não vai fazer, eu vou fazer. Eu quero esse curso de formação porque chegou um ponto que não tem, tá aí, tá tudo dizendo. A gente precisa formar as pessoas. Como é que a gente vai fazer o processo de curricularização se as pessoas não sabem o que é extensão, né? Então, eu disse, não, eu vou fazer, independente desse curso da rede, eu ajudo, beleza, vamos adiante. Mas eu vou ter o meu curso de formação. E de alguma forma, não ajudo vocês a implantar, até inclusive nem preciso das vagas de vocês em rede nacional. As minhas 5 vocês podem distribuir entre os outros institutos, porque eu vou fazer. É uma necessidade que eu sinto desde que eu entrei na instituição. Porque a gente sempre vê aquela coisa, né? Não sei se nas universidades também é assim, talvez seja pior ainda ou mais agravante do que nos institutos federais, que a extensão sempre é a última, né? É a última a receber recurso, é a última a ser pensada, né? A gente chama aqui da prima pobre, né? Então, talvez por isso, né, dessa falta de formação ou falta de compreensão, né, mas isso a gente tem conseguido mudar, né, nos últimos anos, e os números refletem perfeitamente isso, né. Então, o que a gente pensou? E aí nós nos reunimos 2, 3 vezes, nos reunimos, aproveitávamos outras reuniões e fazíamos reuniões desse projeto, né, fizemos um PPC, né, do curso, encaminhamos para o fórum, o curso está aqui, beleza, está feitinho, está formatado. Aí eles quiseram um curso de 120 horas, eu disse, olha, jamais vocês vão conseguir implantar um curso de 120 horas, né, até porque não há conteúdo para tudo isso, né, e as pessoas não fazem mais cursos de 120 horas, né, a não ser que seja uma coisa muito específica da sua área, né, senão elas se perdem no meio do caminho. Tanto que o nosso curso é de 60 horas, né? E 60 horas, por quê? Porque a gente pensou na possibilidade da utilização para a progressão, principalmente dos técnicos administrativos, né? Que também se envolvem muito na nossa instituição com extensão. Então, é uma possibilidade também para eles, né? E não que para os docentes não seja, mas é que a gente tem outras possibilidades, né? Tu tem carga horária em sala de aula, tu tem, né, são outras atividades que estão realizadas, tem pesquisa, né? Então, também era uma preocupação nossa. E aí a gente disse, tá aí o curso, né, da rede. Adivinhem, né? Isso foi em 2018. Adivinhem se o curso na rede saiu. Não, obviamente que não. E eu tô dando nosso curso para a rede, né? Então, não, o curso não vai sair, né? Possivelmente, assim, só se alguém, né? E aí eu acho que também não vai sair, porque esse alguém somos nós, né? Já pegamos, né, o curso, estamos aí implantando, né? Hoje a gente já tem 3 turmas com 3 institutos e mais 5 agora para iniciarem entre o final de setembro e início de outubro, e mais ainda 6 institutos na fila esperando, né, para poder implantar, né, esse curso nas suas instituições. Porque é uma demanda que, principalmente com a curricularização, ela ficou muito evidente, né? E não tem como a gente pensar em curricularização sem fazer esse processo formativo antes. Nós estamos agora, vai passar a nossa resolução da curricularização
pela reunião do Consup de outubro, né? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é dar continuidade, porque o primeiro passo foi, e por isso que nós também estamos fazendo formação com os estudantes, né, com o objetivo principal de atender a curricularização, né? Então, a primeira turma do curso de formação a gente fez com gestores, né, para que eles pudessem ser os multiplicadores, né, do curso. A segunda turma a gente fez com os coordenadores dos cursos superiores, né, do qual vamos implantar, né, a curricularização. E aí depois a gente começou a abrir para outras, né, para todo mundo fazer. Agora, nessa última edição, tanto que a gente teve que dividir a edição em 2 turmas, porque geralmente a gente oferta 50 vagas, né? A gente teve que fazer 2 turmas porque foram 130 pessoas inscritas, né? E aí a gente teve que, ainda ficaram 30 para fora, né? A gente fez 2 turmas de 50, então a gente está na 4ª edição, mas na 5ª turma, porque essa 4ª edição a gente está abrindo para mais em função da curricularização, né? Porque a gente precisa atingir o maior número possível de pessoas, né, nessa formação em atendimento à curricularização. E aí começamos a nossa primeira turma para os estudantes, com esse foco também, né? Então, os estudantes, nós abrimos 40 vagas e tivemos 400 inscritos. Então, a gente conseguiu fazer a primeira, vamos fazer a segunda agora, vai iniciar no início depois das férias deles, né? Eles têm férias agora até o dia 9 de outubro, e depois a gente vai iniciar, então, a segunda turma, que também é muito importante, né? Eles terem essa formação antes, né, que aconteça realmente a curricularização dentro dos currículos deles, para que eles possam, né, saber do que se está falando. Claro que a primeira disciplina, né, que a gente vai ter dentro, que se refere à curricularização, é uma disciplina introdutória, né, do qual a gente vai trabalhar o que a gente está trabalhando no curso, né, porque alguns alunos poderão sair, enfim, mas a gente tem tido um aumento muito grande de estudantes envolvidos com a extensão. E isso é um resultado de uma política nossa institucional, de que a gente, todo o recurso que a gente tem dentro da pró-reitoria, a gente destina a custeio e a bolsas para alunos, né? Então, a gente teve um salto muito grande, assim, de 500%, né, do número de alunos envolvidos com extensão, principalmente nos últimos 3 anos, porque antes o servidor também recebia um auxílio. E aí a gente tirou esse auxílio do servidor e direcionamos todo o recurso que a gente tinha à bolsa para os alunos. Então, mas o que mais nos chama atenção não é o aumento do número de bolsistas, é o aumento do número de alunos que não recebem bolsa e que estão envolvidos em extensão, né? Então, a gente pensou, por que não, né, apresentar para eles uma proposta nesse sentido. E aí, no último ano, 2019, nós lançamos o edital do estudante, né, onde o estudante pode submeter ações de extensão. Então, o curso também vem nesse sentido, né, para qualificar eles para a submissão dessas propostas. E foi muito positivo, porque a gente teve, assim, hoje é o edital mais concorrido que a gente tem dentro da instituição, é o edital do estudante, né? Então, é bem gratificante, assim, esse resultado, né, porque ele demonstra que os alunos estão preocupados com essa outra formação que eles podem ter dentro da instituição. E isso é o importante, né? Pensar na extensão como uma possibilidade de qualificação do seu processo formativo, né? E aí a gente percebe o diferencial desse estudante que se envolve tanto em extensão quanto em pesquisa, quando ele sai da instituição. Ou quando ele não sai, né? Porque quando ele está no ensino médio, a gente tem muitos que ficam, fazem a graduação, aí fazem uma pós-graduação e vão ficando, né? Nós temos um aluno que hoje ele é liderança em Santa Rosa, o Matheus. Ele fez todo o ensino médio no Instituto, está fazendo o curso de arquitetura agora, e agora ele vai ser candidato a vereador, né? Porque no município.
E isso ele sempre relata que isso é pela formação que ele teve dentro da instituição e principalmente da formação de lideranças, né? Porque a gente tem um programa de formação de lideranças estudantis e isso mostra, né, um outro caminho que eles podem buscar. Então, assim, o curso ele foi muito pensado, né, nesse sentido dessa necessidade, né, de se ter uma qualidade nas ações de extensão, né, que eram submetidas, e isso tem nos trazido resultados muito positivos, porque depois que a gente começou a ofertar o curso, há uma diferença muito grande, assim, em termos de qualidade, né, na oferta das propostas de extensão pelos editais, né, e na compreensão dos nossos colegas do que o envolvimento do estudante ele é fundamental. Hoje a gente não financia nenhuma ação que não tenha participação de estudantes. Se eu, Raquel, lá quero fazer um projeto de extensão em uma determinada comunidade e não vou envolver estudantes, ok, é uma opção minha, mas eu não vou receber fomento da instituição. Né? Então, acho que isso é uma questão que a gente, né, tem que começar a criar essa cultura, né, de que o estudante, que a extensão, ela está dentro da instituição, de uma instituição de ensino, para envolver o estudante nesse processo, né, e ele ser um dos agentes deste processo, né, e agente ativo, né, não passivo, como a gente observa, né, porque a gente tem lá os projetos de extensão que tem os seus bolsistas, mas o bolsista não faz o que está vinculado à sua formação acadêmica, né, aí não tem sentido o porquê ele, né, estar participando, né, numa proposta de extensão, se não é para qualificar, né, a sua formação acadêmica. Então, essa é a nossa super mega equipe, né, e principalmente eu e a Denise, né, que coordenamos essa ação. A Rafaela e a Marlova estão aqui porque um dos módulos se chama Agendas Prioritárias, e aí os colegas se inserem conforme as agendas, e elas estão aqui nesse momento em função disso, né, dessa agenda que elas têm. E a questão, né, da utilização do EAD, né, e isso a gente está vendo agora por esse processo que vai ser cada vez mais, né, a gente achava, até a pandemia, e eu digo a gente de forma geral, né, porque eu já vinha há 2 anos tentando inserir, né, a questão da oferta da extensão em EAD, demonstrar a possibilidade, mas os colegas tinham uma resistência, assim, né, não é possível fazer extensão em EAD, não é possível fazer extensão em EAD. Tá bem, então não é possível, né? Ok. Agora, com essa pandemia, a gente está vendo que é possível, né? Porque a gente tem, claro que vai depender muito do tipo de formação, né? Do tipo do curso que você vai, do curso ou ação, projeto, enfim, que você vai ofertar, e do público que vai fazer, né? Que vai ser o beneficiado com essa ação. Então, mas tem outras que é muito tranquilo, né? Se fazer, a gente tem muito, não sei se aí no FPEL vocês têm essa prática, mas aqui no Instituto a gente tem, até porque está na nossa lei de criação, né? A oferta de formação de professores, né? E aí a gente faz muita formação com professores do município, com professores do estado, né? E aí a gente não... Esse tipo de formação, que antes era, né? Tu tinha que mobilizar um monte de pessoas, um monte de recurso financeiro, hoje a gente já não faz mais assim. Hoje a gente faz pelo acesso, né, das tecnologias. Então, esse é um público que eu posso atender, né? E outros tantos a gente também pode atender. Né? Tem outros que não vão ser possíveis, por exemplo, o público de crianças, dependendo né, do público das crianças, né? Se tem acesso, aí vai depender só de ter acesso ou não, né? Porque as crianças hoje estão muito mais à frente da gente, né? De idosos também, e aí vai depender de acesso, né? Porque a minha mãe, por exemplo, tem 70 anos e ela começou a utilizar o WhatsApp esse ano, né? Então, e já sabe um monte de coisas. Então, são mitos que a gente vai derrubando, né? De que, não dá para fazer extensão em AD. Dá para fazer extensão em AD, sim. E a gente está observando agora. E essa questão da formação, a gente optou pelo EAD,
pela característica do curso, pela característica do público, né? E também pela disponibilidade das pessoas, né? Porque a gente sabe que é difícil. A gente tem uma carga horária enorme, né? Em sala de aula, em gestão, né? Em projetos de pesquisa. Então, é muito mais tranquilo você fazer uma formação assim, porque a gente não quer, no final, a gente não quer saber, assim, o quantos participaram, né? O quanto as pessoas conseguiram absorver desse momento. Isso que é o importante, né? Porque aí a gente vai começando a plantar a sementinha, né? Vai colocando a sementinha e vai indo, né? E a gente tem recebido muitas questões assim positivas, né? Que as pessoas têm trazido e colocado para a gente, eu nem tinha pensado que dava para fazer dessa forma, né? E o curso tem me ajudado muito, tem trazido muito questões, né? Que muitas vezes as pessoas não se dão conta. E por isso que a curricularização naqueles projetos pilotos que não teve um ponto positivo foi em função disso, das pessoas não se darem conta que talvez num curso, imaginem vocês, num curso de agronegócio, a curricularização aqui não deu certo, né? Sendo que é um curso das agrárias. Claro que isso também vai muito do grupo que está à frente, né, das ações. Mas também a gente identificou que esse grupo era um grupo focal que tinha que ter formação. Porque as propostas que eles traziam para te fazer, para te inserir no currículo, não ia implantar nunca, sabe? Não ia conseguir implantar nunca, né? Porque eles não tinham a percepção, assim, de qual era a melhor possibilidade de ação, se era um curso, se era um projeto, né? O que era, se era um programa que eu tinha que fazer com aquela comunidade, né? Então, o curso tem nos ajudado muito, assim, né? A sistematizar esses processos, né? Organizar essas questões, principalmente questões metodológicas, né? De como fazer a extensão, e também desmistificar algumas coisas que a gente, né, tinha lá como prerrogativas, né, muitas vezes da nossa própria formação, né, de que não é possível fazer dessa forma, que não precisa de estudante, né, então essas questões a gente tem avançado bastante dentro da instituição e principalmente a partir da oferta desse curso de formação, né. E aí, é claro que também a oferta por EAD, a gente tem que ter uma dinâmica diferente, né? Uma dinâmica um pouco mais atrativa, né? Porque não é simplesmente... tu tem uma pedagogia de ensino à distância, né? Então, tu tem que trazer isso junto, porque senão o curso acaba não sendo positivo para as pessoas, né? Então, a gente tem várias interações, né? A gente tem a interação pelo fórum, aí tá passando um avião aqui em casa. Vocês escutaram aí? Eu não sei, uns 2, 3 dias que eles estão, e a minha casa é bem na rota da base aérea aqui, então fico um dia inteiro passando avião aqui. Aulas gravadas, né, que aí depois eu vou mostrar para vocês o ambiente que a gente utiliza, como a gente faz essa dinâmica, né, o material impresso em PowerPoint e em texto, né, a gente organizou um caderno, que a gente chama o Caderno de Formação e Extensão, né? E aí a gente teve muita contribuição dos que já tinham, né? Como, por exemplo, a Unipampa, a Nádia mandou um material quando a gente começou a organizar. Então, tem a contribuição de várias instituições ali também, né? E a questão interativa, né? No mundo, né? Então, é uma dedicação, assim, que não é pouco tempo, né? Por exemplo, a organização desse material, o nosso caderno tem 100 e poucas páginas, né? E agora, com a questão da oferta para as outras instituições, a gente tem que estar fazendo adaptações, né? Porque nem todos têm o mesmo sistema, né? Nós utilizamos o SIGA, né? Tem gente que utiliza o SWAP, tem gente que utiliza o SIGPROG, né? Então, tem outros que têm outro tipo de sistema. Mas daí é uma parceria entre as instituições e a gente organiza esse material, né? Conforme a gente tenha, né? A instituição tem a disponibilidade. E aí, aqui, eu acho que até eu vou colocar aqui eu vou falar um pouquinho dos módulos, vou colocar na página, que eu acho que é mais interessante, até para vocês irem percebendo. Eu abri aqui o curso que a gente ofertou, vou abrir aí para vocês, o curso que a gente ofertou com
com o IFRS, tá? Então, aqui a gente tem o módulo 1, tá? E aí, quando a gente oferta com parceiros, né, os parceiros ajudam a gente a construir, né, o módulo. O módulo 1, onde a gente fala sobre os conceitos, marcos legais e políticas institucionais, né, e aí a instituição tem que nos dar, né, esse suporte. E é muito legal, né, porque a gente percebe nesse módulo o quanto as pessoas conhecem pouco da extensão, né? E quando a gente começa a trazer um pouco da história da extensão, de como ela, né, começou, de como ela se inseriu, né, dentro dos espaços acadêmicos, de que forma ela se inseriu, né, a gente percebe, assim, que as pessoas não conhecem a extensão, né, não conhecem a sua trajetória. Então, isso é o primeiro passo, assim, e aí a gente descobre novos extensionistas, né, nesse processo. E esse processo da pandemia agora tem nos demonstrado isso de positivo, né? Novos extensionistas irão surgir com a possibilidade da oferta da extensão em AD, né? Novos extensionistas e talvez com um novo formato também, né? E isso é bem interessante. E aí, esse módulo, como ele é bem introdutório, aqui está a colega Marlova, que é pró-reitora de extensão, né? Ela faz umas boas-vindas aqui, mas a gente tem, ó, o nosso caderno, deixa eu ver se vocês conseguem, o nosso caderno é assim, ó, curso de formação em extensão, né, ele tem SBN e tudo, então pode usar como referencial, e só esse módulo tem 44 páginas, né, então, porque ele é um módulo muito teórico, né, e muito denso, então a gente traz ali, ó, muitas questões que os nossos colegas não sabem e quando conhecem ficam encantados, né, com esse processo. E eu acho que a gente tem que conhecer, né, é necessário que esse histórico, né, da extensão, ele seja trazido para que as pessoas possam se reconhecer, né, dentro desse processo. E aí aqui tem um vídeo meu, né, que eu falo, e aí ele vai por pedaços, né, a gente recortou para ser mais pontual, né, aonde a gente trabalha, né, e traz as questões que a gente considera mais importantes, né, como, por exemplo, a curricularização, né, então ele é um momento, assim, onde a gente traz muitas questões conceituais mesmo, né, de entendimento e de conhecimento do que é a extensão, né. E o módulo 2, ele já vai entrar mais uma questão específica, né, que é a questão do planejamento à execução, né, o que a gente traz aqui é muito a questão do sistema, né, e aí dentro do sistema a gente começa a abordar, por exemplo, o que é importante ter dentro de uma ação de extensão, o que é importante, é diferente de um projeto de pesquisa, o que é importante de um projeto de extensão, né, é importante que eu tenha referencial teórico? É importante, mas não é tão importante quanto os resultados que eu posso apresentar, né? Ou não é tão importante quanto ele é para a pesquisa, né? Então, isso a gente traz bastante, né? É importante detalhar bem o público-alvo, né? Trazer como você vai executar essa ação, quais são os resultados que você espera, né, com essa ação. Então, a gente, né, traz, inclusive, esse módulo é um que tem os exercícios, né, que a gente coloca, assim, para fixação mesmo, né, mas é para incentivar as pessoas a buscarem o material. Então, aqui a gente vai trabalhar muita questão da utilização também, porque não sei qual é o sistema que vocês utilizam na UFPEL, mas aqui a gente utiliza o SIGA e a gente teve muita resistência na implantação do SIGA, né? Primeiro porque muda, né, os processos. Então, quando a gente muda um processo, as pessoas reagem, né, àquela situação. E também nós somos infelizes na questão da empresa que implantou. Aqui começa a questão do SIGA. A empresa que implantou, ela não era muito conhecedora do sistema, tanto que eu acho que o módulo extensão eu conheço mais do que os caras da empresa, porque é aquela coisa também, né? Tu faz uma reunião,
tu vê que a pessoa não conhece. Tu faz uma segunda, tu vê que a pessoa não conhece. Na terceira, eu peguei, sentei na frente do computador e fui vasculhar o sistema, né? E, né, fui aprendendo a fazer, porque eu não ia ficar esperando uma empresa, né, tentar me ensinar a utilizar o sistema, né? Aí eu fui lá em alguns manuais que a UFRN tinha e começamos a utilizar. Hoje, tudo é feito através desse sistema na extensão, e ele é muito bom. Era falta de conhecimento mesmo que a gente tinha na utilização. Ele é muito bom, ele nos traz muitos dados, muitos resultados. Então, e aí a gente trabalha nessa questão da elaboração, né, da proposta com as ferramentas que o sistema nos traz, né? Então, a gente coloca bastante isso, né? E até depois o módulo 5, que é o módulo da finalização, a gente faz a pessoa insere lá no sistema, né, a sua proposta, e aí a gente depois faz uma avaliação e retoma, né, para essa pessoa. Aí aqui a gente trabalha o módulo 3 com a questão da avaliação, né, isso porque essa é uma das questões que são muito frágeis, né, dentro da extensão. Fazermos a avaliação, na verdade, ela é uma questão frágil em muitos processos, né, e quando a gente faz a avaliação, a gente identifica que as possibilidades que a gente tem de fazer uma melhoria, né, nos processos. Então, isso a gente tem feito, né, desde o ano passado, a gente tem inserido formulários, né, de avaliação para os coordenadores, para os alunos que fazem, né, as ações. Ainda não conseguimos fazer com a comunidade, estamos fazendo neste ano, né, mas com a questão da pandemia, também foi uma ação que vai ficar prejudicada, né? Mas a intenção é se fazer esse processo avaliativo das 3, né, esferas, né, dos estudantes que se envolveram naquela ação e da comunidade que foi atendida, né, com aquela ação. Porque a questão da avaliação e o monitoramento, que é o que a gente trabalha um pouco dentro desse módulo, o monitoramento, ele é um processo que vai, né, do início ao fim da ação, né, que a gente sabe que os colegas fazem, mas não denominam como monitoramento, não sistematizam como monitoramento, né, então a gente acaba não tendo esse processo no final, né, essa parte do processo a gente acaba, as pessoas fazem, mas não registram e não sistematizam, então ela não aparece no processo. A avaliação, como a gente faz através de formulários, é mais fácil de se fazer, né? De se enxergar o resultado dessa ação. Mas ela é muito importante. E aqui também a gente trabalha não só com esse tipo de avaliação, mas também dentro dos editais, os nossos formulários, os critérios de avaliação. Né? Então, chamando a atenção para que a construção dessa proposta leve em consideração, inclusive um dos itens dos nossos critérios são os instrumentos de avaliação que as pessoas vão se utilizar, né? E geralmente esse é um item que ou ele é zerado ou ele é muito abaixo da nota, né? Porque as pessoas não têm essa prática de fazer, né? E de trazer dentro da sua proposta o como ela vai fazer esse monitoramento e essa avaliação, né? Então isso é uma questão que essa é uma das questões que a gente mais talvez vai demorar para ter um resultado, né? Porque até a gente alcançar todos os servidores com esse processo de formação, as pessoas vão acabar não inserindo, né? Nesses critérios. Mas a gente já observa que depois dessas turmas que foram ofertadas, já se tem uma diferença, né? Que das pessoas que fizeram o curso, elas já estão tendo esse olhar para essa importância da avaliação, né? Da avaliação enquanto submissão de proposta e enquanto processos dentro, né, de sistematização dentro de uma ação de extensão. Então, isso é um grande desafio, né? Trazer a avaliação para dentro da extensão é um dos grandes desafios que a gente está aí trazendo. E o módulo 4, né, o módulo 4, eles são agendas prioritárias. Por que a gente denominou de agendas prioritárias? Né? E isso, como era um projeto para a rede,
né? Nós pensamos que aqui seria um módulo específico para cada instituição. Mas aí nós começamos a pensar dentro da instituição, talvez a gente também tem agendas prioritárias, né? A gente tem dentro do planejamento, né? Uma das nossas agendas prioritárias hoje é a curricularização, né? E dentro da instituição hoje, 2020, 2021, as agendas prioritárias que a gente tem é a questão da curricularização e a questão da inovação social, que é o que a gente aborda na segunda turma do nosso curso, né? E por isso que a Marlova e a Rafaela estão, né, no curso, porque elas que trabalham. A Marlova é responsável hoje pelo processo de curricularização e a Rafaela pela política de inovação social. E aí a gente tem nesse módulo, né, a gente aborda outras políticas, né, a arte e cultura, o esporte, né, mas a gente aprofunda, né, o material e as discussões das agendas prioritárias, né, e aí aqui o IFRS tinha outras agendas também. E o último, que é a elaboração da proposta, né, que é a atividade final, que aí a gente abre lá no sistema, aí cada instituição tem o seu sistema, né, e isso a gente conta também com a colaboração dos colegas para poder fazer esse processo, né, de avaliação final, que ele é bastante demorado, né, porque a gente avalia em 2, 3 pessoas os projetos, né, os programas, e aí devolve, né, devolve dentro do, porque a gente faz tudo isso via sistema, né, e pelo sistema a pessoa consegue acessar ali a sua avaliação e as contribuições que a gente faz. É um processo que é lento, né? Ele é demorado, porque a gente é uma coisa que a gente não tinha, né? Necessária, mas que a gente não tinha nas nossas práticas, né? Esse processo de formação. A gente tem recebido muitos elogios em função desse, não só desse curso, mas hoje, por exemplo, a gente está em andamento um curso de formação sobre inovação social, né, que é a Rafaela que está ministrando, de 20 horas, e inclusive ontem a ação era vinculada a esse curso de formação, e a gente tem recebido muitos elogios, assim, muitas considerações positivas de estarmos prestando atenção, né, e dando atenção à questão da formação, né, independente dos setores, né, ela é muito importante. Então, acho que é necessário, né, e não é necessário só em uma ou outra instituição, é necessário em nível nacional, né, a gente pensar em formação e extensão. E aí a gente pensou, né, através do Fórum dos Institutos Federais, numa formação em nível nacional, né, que acabou não acontecendo, mas que agora a gente está fazendo aí com as instituições a partir desse nosso curso. A nossa gestão vai até final de novembro, né, então, possivelmente depois disso, né, vai haver uma troca, apesar de sermos, né, da nossa candidata ter vencido, né, as eleições, a professora Nídia, ela vai dar uma continuidade, ela é a continuidade da professora Carla, né, mas ela vai fazer uma mudança de equipe bastante forte, porque é necessário, é uma coisa que veio, né, durante a campanha, então, possivelmente eu não estarei à frente da Pró-Reitoria de Extensão no próximo ano, mas o curso de extensão, eu já disse, eu saio da extensão, mas a extensão não sai de mim, né, porque eu sou uma extensionista de veia, então, independente do lugar onde eu estiver, a extensão é minha. Esse curso é meu. Então, como ele é um curso de formação de servidores, a gente tem ele submetido, né, no sistema, e eu sou a coordenadora. Então, esse curso a gente vai continuar, né, ministrando ele e auxiliando os colegas, né, na implantação, porque isso era uma das grandes dúvidas, né, que a gente tinha, e aí eu conversei com a Nídia, disse, olha, tu pode me tirar da extensão, mas, né, tu não vai tirar a extensão de mim. O projeto, o curso é meu, e a gente agora, inclusive, vai submeter a CETEC, né, no MEC, a proposta para que a gente possa, vamos ver, né, se eles vão aceitar ou não, para que a gente possa institucionalizar ele como um curso de formação da CETEC, né, através da oferta do Instituto Federal Farroupilha. Então, acho que isso é bem positivo, né, a formação é necessária, né, vocês estão escutando a minha cadelinha, né, a latinha. É os processos, só deixa eu dar um
E aí a gente, acho que assim, a gente mudar essa cultura das pessoas de pensar a extensão de uma outra forma, né, é um processo contínuo, né, e a gente só se vai se dar isso através de uma formação, porque não adianta a gente fazer nas nossas falas, ficar falando, né, eu, Raquel, falando, se a gente não tem ações que vão levar a essa, né, qualificação. Então, a formação é o primeiro processo disso, né? E fundamental para o processo da curricularização. Acho que não tem, e aí vocês já estão no processo mais adiantado da curricularização, já puderam perceber que esse é um dos gargalos que a gente tem enfrentado, né? A falta de compreensão do que é, para quem, como fazer a extensão, pode se tornar um desafio bastante grande no processo de curricularização. Então, acho que fazer, né, essa formação com esse foco é fundamental também. Acho que da minha parte, já falei 1 hora aqui, era isso. Eu fico à disposição de vocês para perguntas, enfim, para dúvidas, para a gente interagir aí um pouco, né? E dizer assim aos colegas, né, da UFPEL, que o Instituto Federal Farroupilha é parceiro, né? A gente é parceiro já em outras ações aí, mas que esse processo de formação ele é muito necessário. Ele é necessário, ele é fundamental para a gestão dos processos, né, de extensão, não só de curricularização, mas a gestão da extensão dentro das instituições. E é um grande desafio, né? A gente tem visto que a partir do curso a gente tem obtido resultados bastante positivos, por isso que a gente não vai parar de fazer essa oferta, a gente vai fazer sempre, é um curso que possivelmente, né, vai se tornar bastante, como é que eu vou dizer assim, ele vai se perdurar ainda por bastante tempo, porque essa necessidade, essa formação, ela é contínua, né, ela não para aqui nesse momento, né, alunos, por exemplo, que fizeram o curso de formação e extensão, estão lá no curso de formação e inovação, porque acharam ótimo o curso, né, e querem saber, querem aprender, né, então isso também é uma questão positiva, porque do curso, outras ações vão surgindo que são complementares a esse curso, né, então acho que isso está sendo bastante positivo e desafiador, assim, para nós. Eu fico à disposição, acho que a Francisca queria fazer um comentário. Eu acho que não sei se a Aninha não vai querer fazer um comentário também antes. Eu tenho vários. Então tá. Então tu faz, depois eu falo, tá? Tá. Não, eu acho que tu falaste isso agora, toda a tua fala foi excelente, né, no sentido de que realmente a formação é uma coisa extremamente necessária, mas ela também é contínua, né, porque por mais que a pessoa, e hoje estou numa universidade extensionista, ela tem toda uma trajetória consolidada com a comunidade, consolidada na extensão, né, mas a dinâmica, né, que a extensão nos permite desenvolver exige esse contato direto e diário com essa renovação, com essa formação contínua. Eu vim da Unipampa, né, acho que a grande maioria sabe, e lá eu ministrava o curso de formação, né? E essa questão que tu colocas, que realmente a gente via muito, talvez por ser uma instituição mais nova, as pessoas tinham esse interesse e esse sucesso que tu colocas que se faz dentro da formação, também se via lá, né? Se via porque muitas vezes quem não estudou numa universidade tão enraizada com a extensão, ou então que realmente cursou, tem sua formação numa área que não é tão extensionista assim, não tem esse contato, né? E ao que a gente resgatar a história da extensão, os conceitos, as diretrizes, eles se maravilham com esse novo mundo, com esse novo universo que se coloca diante deles, e
E acho que o curso acaba sendo muito produtivo, né? A formação em si acaba sendo muito produtiva. E é fundamental, principalmente com a questão da curricularização, né? É necessário que a gente tenha esse contato diário de rever a nossa trajetória, entender os caminhos percorridos e onde estamos hoje, por que estamos hoje, né? Sem contar em atualizações de sistema, não é mesmo? Como tu mesmo disseste. Existem diversos sistemas que são utilizados nas mais diversas instituições. Aqui nós temos o nosso próprio, que é o Cobalto. E as coisas vão se atualizando, se qualificando, não é mesmo? Então, mas uma outra coisa muito importante, a troca de experiências entre eles. Eu não sei se vocês tiveram esse olhar aí, identificaram isso, mas na Unipampa o que a gente via era o seguinte, a gente acabava colocando os extensionistas em contato e as trocas de ideias entre eles acabavam gerando novas oportunidades, novos cursos, novos projetos, e eu não sei se tu já identificas isso aí no IFAR, ou na rede, enfim. Isso é uma questão também que é um dos reflexos, né? Porque, e não só do curso de formação. Agora, quando a gente está fazendo esse momento das falas do programa de extensão em rede, que não deixa, que também é um processo formativo, porque a gente traz questões de formação também, né? Por exemplo, o primeiro e o segundo foram sobre a curricularização, o terceiro foram sobre projetos de extensão executados em EAD, né, nesse momento de pandemia, o terceiro foi sobre a inovação, o próximo agora vai ser de novo sobre projetos de extensão que foram organizados, né, nesse momento, nesse outro formato, que eram cursos que eram presenciais e que se tornaram à distância, né. Então, ele não deixa de ser um processo formativo também, né? E a gente identifica muito isso, né? Porque nas falas, né, teve até uma das apresentações que o pessoal disse: mas a gente podia, enquanto eles apresentavam, os 5 colegas que estavam apresentando as suas propostas, os seus cursos e projetos, enfim, que estavam desenvolvendo, aí eles disseram: mas nós podíamos fazer um projeto junto, né? Mas de campos diferentes. Não no mesmo campus, né? De unidades diferentes. Tu sabe, vem da Unipampa também, multicamp, que isso não é tão fácil assim, né? Então, assim, é uma perspectiva da extensão que a distância vai trazer, né? Essa interação entre as unidades. E entre os cursos também, porque aí a gente tinha, assim, uma professora, uma bibliotecária, que tinha um curso, daí o professor de música lá do outro campus, né, viu que ele poderia se inserir dentro do projeto dela, né, e aí a outra colega lá no outro campus, que era de outra área também, que poderia também contribuir com o projeto dela. E, claro, isso vai fazendo, né, o que a gente chama do nome do programa, da extensão em rede, né, que é essa a ideia. O extensão em rede, ele surgiu, né, porque, claro, sempre da minha fala, né, eu insisto muito isso, né, que a gente tem que tirar do papel a questão rede, né, e executar a rede, né. Então, sempre dentro das nossas propostas, a gente tenta trazer uma experiência da rede, né, e uma experiência da instituição. Né? Então, a gente tem feito isso. Para que também a rede, e aí tu vem de uma instituição multicamp, tu sabe muito bem como é que é isso. A gestão multicamp é muito difícil, né? Interagir entre multicamps é muito difícil. E a gente está conseguindo mudar essa cultura, mas a gente tinha uma cultura de que o Campus São Borja, o Campus São Borja parece que não é campus do Instituto Federal Farroupilha, entendeu? O Campus Santa Rosa é Instituto Federal Farroupilha, sabe? Então, assim, o Instituto Federal Farroupilha é um instituto só, né? Não é dividido, ele está em espaços diferentes, né, territoriais, mas ele é uma única instituição. E aí, se trabalhar essa questão, por isso, da extensão em rede, para as pessoas perceberem que elas podem estar atuando, né, nas outras unidades. E isso, o programa tem trazido muito, e o curso também, né, porque aí a gente tem os fóruns, as pessoas começam
né, a descobrir, né, o colega faz um projeto lá e tal, o outro faz. E o impressionante, né, e tu traz como instituição nova, que nos nossos cursos, nós temos projetos de extensão que, desde que eu entrei no Instituto, há 10 anos, eles são executados. Ano a ano. Todos os anos eles são ofertados. E essas pessoas estão fazendo o curso. Esses colegas que ofertam estão fazendo o curso. Ou seja, eles, por mais que sejam extensionistas há 8, 9 anos dentro da instituição, eles estão se propondo a buscar, porque a formação é contínua. Né? Então, esse é o resultado, e isso é muito bom, né? Porque os colegas percebem isso, né? E muitas vezes, assim, quando eles se deparam com algumas questões que a gente traz nos cursos, eles veem, eu estou fazendo isso errado há 8 anos, né? Ou não era, talvez eu poderia fazer melhor, né? Se eu fizesse desse jeito, né? Do que eu estou fazendo há 8 anos. Então, isso é bem positivo, assim, do curso, né? Porque isso mostra que a gente está num processo de qualificação mesmo, né? Que é esse o objetivo do curso, é qualificar os processos, né? Refletir sobre a nossa prática, né? Exatamente. Discutir sempre, né? Porque sempre a gente tem uma inovação a ser trazida, né? Sempre tem uma experiência diferente, né? Às vezes, assim, o curso lá, tipo, esse rapaz, o professor de música, ele estava fazendo uma prática lá no campus de Jaguari, que o campus Santo Augusto já estava um tempo tentando descobrir como fazer. Aí ele disse, eu posso fazer desse jeito que tu está fazendo. Eu disse, sim, pode fazer desse jeito que tu está fazendo. Né? Então, fazer essa interação, né? E aí a gente acaba descobrindo, né, muitas coisas, e sempre, né, muito mais coisas positivas do que negativas, né, dentro dos processos. Certamente, interação entre campos que são geograficamente distantes é difícil realmente, mas aqui também eu acho que as interações entre as unidades poderiam aumentar, né? E claro, este também é um espaço formativo, né? Como o Enrede de vocês, como a sala conversando com a extensão, e todas as demais do projeto Tão Longe, Tão Perto, mas é interessante isso, né? Porque o curso em si, ele proporciona um espaço em que os alunos realmente, e as pessoas que estão fazendo o curso, podem interagir, podem trocar ideias, né? E enfim, como eu disse, para mim é um tema extremamente caro. Eu acho que é uma ação extremamente importante e que realmente deveria ser replicada em todas as instituições de ensino superior do país. Ela é importante e necessária. Ela é importante e necessária, né, Ana Carolina, assim, porque a gente vê que o quanto a gente pode melhorar a gestão dos nossos processos a partir das formações, né? E claro, melhorar essa questão da inter-relação entre as unidades, os departamentos, né? Eu acho que, assim, uma formação, ela só tem pontos positivos, tá? Não tem nada de negativo, né? Sempre a gente vai conseguir atingir um resultado positivo no final, né? Seja ele qual for, mas ele sempre vai ser positivo. Né? E a gente tem visto isso, assim, isso tem sido uma marca, e uma marca e uma questão, assim, quando a gente fala, né, aos colegas, assim, não, a gente vai mudar a equipe da pró-reitoria e tal, e o pessoal diz, não, pelo amor de Deus, vocês têm que ficar, porque tá tudo tão certo, que não sei o que, sabe? Aí a gente vê o resultado positivo das coisas, né, porque daí as pessoas trazem esses exemplos, né, você tem um curso de formação, tem um monte de ações, né, e assim, aí as pessoas buscam qualificação. As pessoas têm essa necessidade. E a gente vê isso, assim, tanto que a gente, também nesse processo de formação do ensino de forma remota, também o pessoal traz muito isso. Como é bom ter formação, como é bom, né, ter esses espaços de relação, né, que hoje são pelo computador, né, mas não deixam de ser espaços de interação, né, e de inter-relação, que são também, né, importantes. Então, acho que, assim, só tem a ser positivo,
né? E eu acho que quem ainda não implantou esses processos, enfim, tem que buscar esse caminho, né? Tem que pensar de uma forma para que os colegas tenham acesso, né? Porque, como mesmo te disse, em instituições novas, talvez seja mais fácil, né? Mas para as instituições antigas também, porque muitas vezes a gente tem lá o extensionista que faz 20 anos que ele está fazendo extensão, mas que ele não sabe do histórico da extensão, entende? Porque ele nunca parou para fazer isso, ele nunca parou para pensar isso. E é isso que a gente traz para dentro da curricularização. As pessoas dizem, mas é difícil, é isso, é aquilo. Gente, muitas coisas que vocês fazem hoje já é curricularização, só não tem esse nome de curricularização. Só vamos transformar o nome, né? E isso aí são as discussões que a gente tem conversado. Então, muitas vezes as pessoas fazem aqueles processos, mas não compreendem algumas coisas que envolvem aquele processo. Por isso que a formação é bem importante, assim, eu acho que bem necessária. Tu sabes que na sala com a Ana Luísa Lima de Souza, que é autora do História da Extensão Universitária, ela falou que começa a fazer extensão justamente para fugir dessa docência, se eu não me engano o termo foi livresca, mas não vamos, tá gravado numa outra sala. Mas a gente percebe isso mesmo, e como tu estás dizendo, mesmo que faça 20 anos de extensão, muitas vezes começam por um ímpeto de fazer diferente, de proporcionar uma outra formação para os seus alunos. A Francisca também, numa outra sala, comenta que entra na extensão universitária, tentando proporcionar uma outra formação para os alunos, né? E nesse momento não houve esse resgate da história, não houve essa compreensão. E assim como, claro que a Ana Luísa foi atrás, a Francisca também, ela dá uma aula de história da extensão maravilhosa, né? Mas será que todos fizeram isso? Será que todos buscaram esse conhecimento, né? Então, eu acho... Não. Bom, mas senão eu vou me estender e a gente fica conversando o dia todo, porque eu adoro o tema, e tu também, pelo visto. Eu vou passar a palavra para a Francisca, que estava aguardando para comentar. Francisca, por favor. E não, Niane, eu nem estava aguardando, estava realmente curtindo escutar vocês, então nem te preocupa com, se quiseres estender, vai embora, porque está muito bom. Mas, enfim, Raquel, sabes que, bom, eu não sei, eu acho que é um pouco o ofício, né? Como diz o ditado, o uso do cachimbo entorta a boca. O ofício acaba se impregnando de tal forma na gente que nós não diferenciamos mais o mundo com o outro olhar. E como nós somos professores, nós temos uma convicção enorme que formar muda o mundo, né? Nós temos essa convicção. Se nós educássemos as pessoas, o mundo seria diferente. Eu acho que até é uma boa convicção, ela nos deixa mais tranquilos na vida. Temos uma coisa em que acreditar profundamente, isso é muito bom. Mas também, assim, como tendo tido formação em história, eu acredito que não só a história da extensão, a gente deveria estudar a história de cada ciência. Um médico que não conhece a história da medicina, ele tem uma ação mais limitada. Claro, tem uma questão memorial ali no meio, mas eu comecei a ler, tô já não sei em que número de livro sobre a pandemia, as pandemias no geral, né? Então, acabei de ler um livro fantástico sobre a história da pandemia de 1918, estou num outro sobre a história dos vírus. O tempo que eu tenho para ler cada vez é menos, mas eu leio muito, porque a visão de presente a partir de uma visão de trajetória é bem diferente. E eu acho que é isso que a formação nos dá, ela nos dá uma visão ampliada, porque realmente, tu tens toda a razão, Raquel, e a Ana reiterou o que tu disseste,
O conceito de extensão, ele é mutante, ele vai se adaptando, é a dimensão que mais se adapta ao momento presente. A pesquisa não pode, porque só é pesquisa aquilo que é metodológico, né? A metodologia, ela se funda num paradigma, então tem que romper o paradigma para fazer com que a ciência tome outro rumo. O ensino é totalmente regrado, né? O ensino é uma camisa de força, é uma legislação fantástica que tem em cima de cada curso, e é uma legislação diferente para cada curso, e a extensão é livre. É incrível, a extensão é livre. O conceito hoje de extensão, ele é um conceito totalmente aberto. Daqui a 10 anos eu vou ler aquele conceito de forma diferente. A extensão não tem um regramento, e eu até sou contra uma tendência que existe de aprisionar a extensão diante de um conceito firme, isso é, isso não é. É essa liberdade que nos movimenta. Nós não temos um campo de conhecimento, nós temos todos os campos de conhecimento. Eu não tenho um grupo de extensão, eu tenho todos os grupos que o meu projeto quiser ter. Eu não tenho uma aplicabilidade única, eu tenho todas que puder ter. O que me encanta na extensão é que ela é muito livre. É essa liberdade que nos dá esse movimento, esse respiro. A gente paga um preço caro por isso. A avaliação é um preço caro. Eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme de avaliar a extensão, justamente porque as fronteiras não estão delimitadas. Então, ela é um preço caro. Aí a gente vê que esse preço caro tem um outro problema, né, Raquel? Os indicadores também são difíceis, porque se eu tiver indicadores muito firmes, muito precisos, de novo, eu estou tolhendo a liberdade. Mas se eu não tenho os indicadores, eu não consigo pleitear recurso. Eu não consigo me colocar diante da pesquisa, que não só tem indicadores muito firmes, delimitados, como ela usa o ranqueamento para se afirmar continuamente. Né? A pesquisa é ranqueada. As revistas são ranqueadas. A minha atuação como professor de pós-graduação é ranqueada. Tudo é muito ranqueado, mas também lhe falta o respiro da liberdade. E isso é o que nós temos de mais precioso, e isso também é o que nos recalca de algum modo, porque onde não tem dinheiro, onde não tem investimento, onde não tem visibilidade, onde eu não consigo dizer claramente eu sou melhor que outros, as nossas instituições não competem entre si pela extensão. Tu já observaste, Raquel? A gente não fica dizendo eu sou uma extensão melhor do que a Unipampa. A gente não diz isso. Por quê? Porque não tem o ranqueamento. Então, é uma liberdade que nos leva à experiência da generosidade. E, às vezes, agora, eu só vou falar isso porque o grupo que está aqui presente é todo ele de amigos e entendedores. Eu tenho medo que essa liberdade acabe. Por favor, gente, não sei se eu posso dizer porque está sendo gravado. Não sei. Acho que eu não vou dizer. Vai ficar para a posteridade. Pois é, então eu acho que eu não vou dizer porque isso tem um impacto político muito grande. Então, diremos num outro momento, tá, Raquel? Numa outra conversa, com café, a gente diz isso. Mas só para complementar que o que nos encanta, eu acho que todos nós, é que a extensão nos deixa respirar. Inspire, expire lentamente. Ela nos deixa sentir o mundo. Dentro de instituições muito regradas, muito avaliadas, muito cerceadas, como são as instituições de ensino superior e as instituições de ensino em geral, como tu sabes que são os IFES. O regramento é pesado, então ele acaba nos tirando aquele encantamento que a gente tem com o conhecimento, e a extensão nos devolve isso. Por isso que é tão bom, por isso que a gente vai, seja do jeito que for, e por isso que a gente está sempre querendo se formar, porque é a possibilidade de um avanço, né, dessa ilimitada fronteira, que às vezes toda forma de conhecimento
acaba nos impondo. E só para completar, Raquel, muito bom te escutar, como é bom escutar os colegas de outras instituições. Nós estamos na mesma situação que vocês. Nesse momento está tendo aqui um processo de eleição para a reitoria, nós estamos exatamente não vou dizer no início, mas se dirigindo para metade desse processo agora, né? Provavelmente aconteça o que acontecer o ano que vem, terá uma nova equipe também, mas o que nos alimenta, assim, o que nos dá um alento muito grande é que a equipe técnica se mantém. E essa equipe técnica hoje, ela é protagonista de muita coisa que está sendo feita. Ela assumiu para si o protagonismo, né, e está desenvolvendo, como é o caso da Ana, a Ana está envolvida. A Ana, a Kátia, que está aqui, a Rogéria não está, mas também estão diretamente envolvidas com o processo de integralização da extensão dos cursos, porque essa parte é avaliada dentro da PREC, né, das propostas que os cursos fazem, com a formação, porque a formação se dá desde a avaliação pela CIP, que é a Comissão Interdisciplinar de Projetos. Então, quem faz isso é a Ana, a Kátia e a Rogéria, e fazem todo o acompanhamento. Ontem eu falava naquela reunião, né, Ana, que vocês sabem de cada um dos projetos e ações que entra, vocês sabem tudinho. E o exemplo que a Rogéria deu foi ótimo, ótimo, aquilo foi de ouro. Então, esse é um alento, porque a gente percebe que a descontinuidade é muito perigosa. Sai um pensamento, sai uma política, e isso é bom, porque a gestão é política, mas ela, para se renovar, para avançar, tem que fazer a renovação da política, mas a base não pode, a base tem que manter a compreensão do conceito, a aplicação do conceito, o caráter formativo, isso não pode mudar, isso não pode se perder, não pode sair um grupo e quem fica não tem autonomia para dizer para o grupo que entra que não é assim, é assado. Isso tem que ser mantido. Então, nós ficamos muito tranquilos e acho que é o que vocês estão vivendo também, que a base ela vai se manter. E vai continuar existindo essa mesma compreensão, as ferramentas principais vão ficar operando, e isso é muito legal, porque aí sim a gente vê o avanço, né? Então vamos à frente, vamos adiante. Mas muito bom te escutar, Raquel, muito legal, e com certeza a extensão não sai de ti. Obrigada, Aninha, obrigada por me dar espaço. Essa questão isso é uma outra, né, dimensão que ela é política, né? A questão da formação das equipes, né? A gente briga muito hoje dentro da Pró-Reitoria de Extensão, porque a gente tem 2 técnicos administrativos, que a gente saindo, são 2 pessoas só da equipe que vão ficar, né? E aí essa é a minha barganha, né, com a nova reitora. Disse, não, você tem que manter a fulana, a ciclana e o beltrano, né, para que as coisas consigam continuar no rumo da política institucional, né, que são prioridades que são da política institucional, que estão lá no PDI, né. Obviamente que dar uma oxigenação, mudar as pessoas, traz novas formas, mas o cerne da questão não pode se perder, né. E essa é uma briga que a gente tem dentro, né, principalmente dos institutos. As equipes de extensão são muito pequenas, a gente conta com muito poucos técnicos administrativos envolvidos, né, porque geralmente eles ficam lá na Pró-Reitoria de ensino, na Pró-Reitoria da administração, na gestão de pessoas, né, e a pesquisa, principalmente a pesquisa e a extensão, ficam por último nessa distribuição, o que prejudica muito os nossos processos, né? E por isso que eu disse, olha, eu saio, mas o projeto, como ele está registrado no meu nome, o projeto de formação vai comigo. Até porque hoje, dentro da instituição, né, eu sou a pessoa que mais tem a visão geral da coisa, né? Então, a gente conta com colegas para contribuir, né? Mas a visão geral, né, da coordenação, enfim, do processo, né, é a gente que traz ali. Então, é isso. E a questão da extensão, né, ser livre, né, a gente tem
os pontos positivos e os pontos negativos, né, que tu pontuaste muito bem, né, Francisca, e aí a gente tem que fazer um balanço, né, para ver o que impacta mais, né, porque no momento que a gente não tem recursos, no momento que a gente não tem indicadores, a gente não tem visibilidade, né, se a gente não tem visibilidade, a gente não tem poder de barganha, né, e aí se a gente não tem isso, a gente não tem recurso, né, o próprio edital, né, que nós tínhamos do Proeste não, né, morreu, né? Por quê? Né? Ele acabou porque a gente não teve força política, né, de gestão de mostrar, né, a importância da extensão dentro das instituições de ensino. E talvez essa importância não tenha sido mostrada porque a gente não tem processos avaliativos e não tem indicadores, né, para isso. Mas, com certeza, esse processo da gente poder estar construindo sempre, né? A extensão é muito dinâmica, né? A gente está sempre nesse movimento, é o que faz com que as pessoas cada vez mais se envolvam, né, na extensão. E isso a gente tem percebido, né? E agora esse processo da pandemia vai trazer novos, né? Novos processos, né? E novos extensionistas, com uma característica diferente dos extensionistas que a gente tinha até hoje. Então, são coisas que vão mudando, né? É bem assim, bem que tu falaste, né, Francisca? É bem dinâmico, né, o processo. Mas esse dinamismo, ele tem seus pontos positivos, assim como os negativos. E aí a gente tem que ponderar o que a gente, né, vai assumir enquanto gestão local, né, e o que a gente vai assumir enquanto gestão nacional. Porque isso pode ter alguns impactos bastante significativos, e a gente continuar com o discurso da extensão ser a prima pobre, sendo que ela é um momento de talvez maior contribuição, né, para o processo formativo dos nossos estudantes e para o retorno daquilo que a gente faz dentro das instituições, e que não só em extensão, mas do que se faz em ensino, do que se faz em pesquisa, para a sociedade. Né? E a gente tem percebido agora que a gente leva muita pedrada porque a gente não tem esse retorno. Né? A gente peca muito nesse retorno, que é a extensão, que através da extensão a gente pode, né, se posicionar diante desse retorno, que ele é fundamental. A gente só existe, né, com um objetivo, né, de dar esse retorno para a sociedade, tanto em termos de ensino, quanto de pesquisa, né, quanto de inovação, né, muita coisa se produz dentro das universidades, muita coisa está se produzindo dentro dos institutos, né, e aí a gente viu agora com a questão do envolvimento com a inovação social. A gente faz muita inovação, muita inovação. O problema é que a gente tem uma concepção da inovação que ela tem que resultar num processo assim, né? Num equipamento, num produto, né? Tecnológico, de preferência, porque senão não é inovação, né? Mas a gente tem muitos processos didáticos, pedagógicos, né? A gente tem muita inovação dentro da área das agrárias, que são procedimentos muito simples de serem aplicados e de baixo custo, e que a gente não denomina de inovação social, e que são inovações sociais. Né? Então, há muitas práticas, por exemplo, dentro da agroecologia, né? A gente tem muita prática dentro da arquitetura, né? Lembrando aqui dos cursos que a gente tem aqui, né? Mas a gente não denomina isso como inovação social, e aí a gente perde um campo muito grande de visibilidade, de retorno para a sociedade, de reconhecimento da instituição. Né? E eu acho que isso a gente tem que começar a pensar, né? A pensar internamente como fazer isso. Eu disse para a próxima reitora, né? Olha, a gente vai continuar, né, na equipe da gestão, mas talvez em outras frentes, né? Mas eu disse para ela assim, eu não quero cargo, assim, se tu puder me deixar na extensão, tu me deixa, porque eu amo a extensão, né? Então, porque eu não estou na pró-reitoria por cargos, né? Acho que cargos são passageiros, são importantes e são passageiros. Mas eu acho que a gente tem que pensar, né, algumas questões que talvez esse momento com esse desgoverno que a gente tem e com esse momento da pandemia façam a gente refletir internamente, né?
E eu acho que esse momento demonstrou muito, principalmente na pandemia, a importância da extensão. Mostrou muito. E as pessoas, né, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para a gente mostrar outras coisas que a gente faz dentro da instituição e que são necessárias e são levadas, né, para a comunidade. E eu disse para a reitora, assim, o teu principal desafio vai ser a gestão da comunicação. Vai ser a gestão da comunicação e eu espero assim, e internamente talvez a gente não consiga fazer isso, talvez você vai ter que contratar uma consultoria para isso, porque a gente peca muito em comunicação, em marketing, em divulgação, em retornos, né? É uma dificuldade a gente conseguir que os extensionistas façam um artigo de 5 páginas. Né? Extensionista não escreve, né? Ele faz. Para fazer uma notícia é uma dificuldade. Tu fez um baita projeto, por que tu não faz uma notícia desse teu projeto para as pessoas conhecerem dentro da instituição o teu projeto? Né? E dentro disso também o Extensão em Rede vem, né, a contribuir, essas práticas são ótimas. E as pessoas não conhecem. Né? Então, como é que a gente vai defender, como é que a gente vai pedir alguma coisa, como é que a gente vai lutar por alguma coisa que as pessoas não conhecem? Né? Porque a gente faz e faz muito, mas as pessoas não conhecem. Então, isso é um grande desafio, assim, que as instituições têm. De fazer a sociedade nos enxergar, né, enquanto uma instituição fundamental para a sua existência, né? E aí os institutos, principalmente, estão em comunidades em municípios muito pequenos, a Unipampa também, né? Imagina, a Unipampa em Itaqui, né? Que nem eu, lá em São Borja tem a Unipampa e tem o IFE, né? Então, assim, mas qual é a importância, qual é o resultado que essas duas instituições dão para São Borja, né? Se hoje, né, a gente fosse buscar uma defesa da sociedade, né? Qual é a importância que eles colocam? Né? Então, acho que isso a extensão ela tem que fazer, né? Ela tem que levar esses resultados para a comunidade. Né? Acho que isso é o fundamental, assim. Não ficar dentro, né, dentro lá das gavetas, né, como às vezes muitas das nossas pesquisas ficam, né? E aí a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, né? A pesquisa aplicada, né? A pesquisa que possa ser levada como um retorno, né? Que ela possa se tornar extensão. Acho que isso é uma coisa que esse momento está sendo positivo para isso. Eu acho que as instituições vão ter que refletir internamente sobre o que elas fazem hoje, né? E como elas vão começar a fazer a partir desse novo processo. Porque vai ser um novo processo. O normal, o que a gente era antes, a gente não vai ser. Isso já está posto, né? Nós não vamos ser mais o que a gente era. E muitos processos vão melhorar, né? Alguns processos, inclusive, acho que vão modificar completamente, né? A partir desse momento. Então, acho que a gente tem que pensar e refletir, e como a extensão muito dinâmica, ela vai ser um dos processos mais afetados, né? Nesse dinamismo aí que a gente vai começar, já está enfrentando, mas que eu acho que nos próximos anos a gente vai ter resultados muito práticos disso, né? Acho que a Francisca... Ela fez a Augusto. Na verdade, nós somos tão amplos que todos os assuntos começam a tomar rumos e vão indo por atalhos e a gente ficará aqui até, seguramente, às 2h de segunda-feira. Não é? Não, são muitos assuntos, é muito legal. Então, de minha parte, acho que toda a reflexão é boa, é válida, né? Todas as ideias são ótimas. Só acho que a Raquel até deve ter acompanhado, né, Raquel? Nunca eu, pelo menos, recebia até assim mensagens de pessoas com quem eu não falava. Eu acho que há anos, não vou nem dizer que há meses, há anos, e aí parabenizando a Universidade Federal de Pelotas pela pesquisa do Covid-19, eu recebi espontaneamente isso. Então, na verdade, o que mais colocou a UFPEL em evidência foi uma pesquisa, e nós fazemos muita extensão. Eu acho que talvez... Agora é extensão, né?
E que agora é a extensão, né? A pesquisa do Covid, né? Do que tu está te referindo. Não, a extensão ela continua como pesquisa. Ela continua sendo uma pesquisa epidemiológica. Ela Sim, vem fazendo um ela monitoramento. conheceu, né, através desse serviço, né, porque ela virou um serviço, né, claro, a pesquisa ela vai continuar, mas eu acho que esse Ela não virou um serviço, Raquel, ela é só levantamento de dados. A pesquisa Covid-19 é levantamento de dados. É claro, é que a gente começa a ver outras coisas juntos, e não, de fato, isso que eu me referi é uma pesquisa epidemiológica, que a gente olha para a epidemiologia e vê muito a inserção da epidemia na sociedade, né? E aí acaba, mas o método é um método científico, isso. Mas são coisas que eu acho que só alimentam a nossa reflexão, o nosso pensamento. É uma coisa muito boa, e uma coisa muito boa do pensamento e do conhecimento é que ele não para. Cada coisa que a gente fala nos leva para um outro lugar e a gente vai pensando. Mas, Raquel, de minha parte, quero agradecer super a tua presença aqui, foi ótima. Como sempre, essas salas conversando sobre extensão são ótimas, né, Ana? A gente sempre sai muito oxigenado, muito motivado, sempre muito agradecido a quem aceita o convite e vem. Então, só deixar aqui o meu super abraço para ti e muito feliz pela tua presença. Eu que agradeço, assim, esse momento da gente poder estar aí contribuindo, né, mais uma vez, a gente fazendo essa relação, né, interinstitucional, que eu acho que é muito importante e neste momento, principalmente, muito necessária, né, para nossa manutenção enquanto instituição pública, né? E também muito feliz, Francisca. Bom, então sairemos nós duas dos grupos, mas é como eu disse para as gurias, a gente faz diferença de alguns meses só. A gente forma um grupo fake, a gente não perde os contatos, né? A gente continua, porque acho que é uma construção muito boa, né? E só agradecer também, né, o reconhecimento de vocês em me chamar, né? Eu acho que isso é bem importante. E espero ter contribuído, né, em alguma questão, e ficamos sempre à disposição. Certamente contribuiu, Raquel. Foi imensamente bom conversar contigo. Um papo leve, solto. Geralmente as nossas salas têm uma duração de 1 hora, nós já estamos nos aproximando da 1 hora e meia, né? Mas é aquela coisa, estamos em trabalho remoto, já estamos próximos ao meio-dia. Todos nós gostamos muito do assunto, certamente ficaríamos mais. Mas foi um prazer, muito bom. Somos extensionistas, está em nós, não vai sair assim por uma simples mudança de cargo, né? E desejo assim, ó, que de coração que o teu curso siga, né? Siga propagando pela rede dos IFES, enfim, que a gente possa realmente institucionalizar a formação e extensão como uma prática de todas as nossas instituições. Exatamente. Isso aí. E fica aqui. Ok, muito obrigada pelo